E aí, turma, hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo para a física, que é a parte de óptica, a óptica geométrica. E hoje vamos fazer uma coisa dinâmica diferente, né? Eu vou começar a nossa aula convidando um conterrâneo, poeta, amigo, Hugo Richardson, lá de Francisco Dantas, minha cidade, aqui no Rio Grande do Norte, que veio trazer um recadinho para a gente, para dinamizar a nossa aula. Diz aí, Hugão, o que é que tu tem para nos dizer aí, garoto? Nos poemas populares, sua luz é retratada, mas ela é emprestada, pois vem dos raios solares. Possui fases singulares da noite, és a alteza, ó lua, tanta beleza, fonte das inspirações, acalmando corações com sua rara beleza. Show de bola! Não se esqueçam de, se não é inscrito no nosso canal, galera, se inscreva. Se inscreva no canal do meu amigo Hugo, ajude-nos nesse nosso projeto de divulgação científica, no meu caso, e poética, no caso do meu amigo Hugo. Tá ok? E vamos à nossa aula. Depois desse belíssimo poema apresentado pelo meu conterrâneo Hugo Richardson, vamos passar a tratar agora da óptica, e vocês vão entender daqui a pouco o porquê desse poema, tá ok? Bom, a óptica geométrica, é uma das partes da óptica, porque ela está dividida em óptica geométrica, óptica física e óptica fisiológica. Para definirmos e entendermos os conceitos de óptica geométrica, é necessário alguns conceitos básicos. O primeiro dele é o que nós chamamos de fontes primárias de luz. Chama-se fonte primária a todo corpo capaz de emitir luz, ou seja, que tem luz própria, como, por exemplo, a chama de uma vela, o sol, as estrelas, são todas fontes primárias, uma vez que têm luz própria. Já as chamadas fontes secundárias são aquelas que não têm luz própria, mas que somente refletem a luz proveniente de uma fonte primária. E aqui encaixa-se o poema do meu amigo, meu conterrâneo Hugo Richardson, lá de Francisco Dantas, poeta show, um jovem inteligente, maravilhoso. Se inscreva no canal dele, tá ok? Quando ele escreve nas suas primeiras linhas, nos primeiros versos de sua estrofe, quando ele diz: nos poemas populares, sua luz é retratada, mas ela é emprestada, pois vem dos raios solares. E de fato, Hugo Richardson, a lua ela não tem luz própria, como você bem falou nos seus versos da sua estrofe. Ela pega emprestada a luz proveniente do Sol, assim como os planetas, assim como uma bola de futebol, assim como o nosso corpo. Somos fontes secundárias de luz, não temos luz própria, apenas refletimos a luz proveniente de uma fonte primária. A velocidade de propagação da luz, galera, ela depende do meio no qual a luz está se propagando. Então, o meio onde a luz propaga-se com maior velocidade é o ar ou o vácuo. No ar ou no vácuo, a velocidade da luz vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Veja que é um número grande, viu? 300 mil quilômetros por segundo. Pessoal, e essa velocidade, ela é a velocidade limite e foi imposta por um dos postulados de Albert Einstein, o postulado 2 da teoria da relatividade restrita, em que o Albert Einstein diz assim: a velocidade da luz no vácuo vale c, que é os 300 mil quilômetros por segundo. E em todos os referenciais inerciais, independente do movimento da fonte em relação ao observador. O que Einstein está dizendo que independente de você estar se movendo ou não em relação à fonte, a velocidade da luz que você medir vai ter o mesmo valor. E o que ele chama de referencial inercial são referenciais que estão em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Mas isso é para um objeto de estudo da gente lá na física moderna. Aqui eu fiz só um adendo para vocês. Agora eu lhes pergunto, galera, se fosse possível, o Einstein também limita aí, olha, nenhum corpo massivo consegue atingir essa velocidade. Mas se fosse possível viajarmos à velocidade da luz no vácuo, 300 mil km por segundo, qual distância percorreríamos depois de um ano?
Essa distância é chamada de anos-luz, ou ano-luz. É a distância que a luz percorre em um ano. E isso vale aproximadamente, galera, 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Só para vocês terem ideia, esse número ele é utilizado para representar distâncias astronômicas, é os que os astrônomos usam para medir as distâncias entre galáxias, entre estrelas. Aqui eu coloquei um exemplo, a próxima de Centauri, ou próxima do Centauro, Alfa do Centauro C, ou simplesmente próxima. É uma anã vermelha, a estrela mais próxima de nós, e encontra-se a aproximadamente 4 anos-luz de distância, ou seja, se a gente fizer um cálculo aproximado aí, vai dar aproximadamente 40 trilhões de quilômetros, né? Então, apesar de ter a palavra ano, e isso alguns alunos confundem, acham que é uma unidade de tempo, na realidade o ano-luz é uma medida de distância. Nós vamos ter os feixes convergentes, como o próprio nome diz, os raios convergem para um ponto. Por exemplo, quando a luz atravessa uma lente de vidro que esteja imersa no ar. Aí você tem uma lente convergente. Os raios, depois de passarem pela lente, convergem para um único ponto. Já os feixes ditos divergentes são aqueles que divergem, partem de um ponto em várias direções. Por exemplo, a luz proveniente de uma lâmpada. Ela sai da lâmpada e vai em todas as direções. A luz proveniente do sol, de uma lanterna, do farol do veículo. E, por último, os feixes ditos paralelos. Esses feixes paralelos, como já foi dito, são raios, são segmentos de retas paralelos entre si, como, por exemplo, a luz emitida pelo laser. Quanto aos meios nos quais a luz vai se propagar, nós temos 3 também, que são os meios transparentes, são aqueles que permitem a passagem da luz, como, por exemplo, o ar, o vidro, a água em pequenas camadas, são exemplos de meios transparentes. Permitem a passagem da luz, você consegue enxergar através deles com nitidez. Os meios ditos translúcidos são aqueles nos quais a luz passa, mas passa com dificuldade. Isso quer dizer que você vai enxergar através dele, mas não vai ver com nitidez. Aqui você tem um exemplo de um vidro fosco, no qual a gente sabe que do outro lado tem um globo terrestre, mas nós não conseguimos ver detalhes dele. Nós vemos, mas não vemos com nitidez através dele. O vidro box que tem lá no banheiro da casa de vocês, o papel vegetal, né, são exemplos de meios translúcidos. E por último, os meios opacos. São aqueles que não permitem a passagem da luz, você não vê através deles. Uma parede de tijolo, uma tábua de madeira, o papel como um todo, você não consegue ver através desses corpos, portanto, eles são chamados de meios opacos. Vamos para os princípios da óptica geométrica, o ponto focal dessa nossa aula. Os princípios da óptica geométrica e, em particular, um deles que é o princípio de propagação retilínea. Vamos lá. Primeiro princípio. Princípio da independência dos raios de luz. Como o próprio nome diz, independência. Os raios de luz são independentes. Eles podem se propagar, se encontrar, mas um não interfere no outro. Neste exemplo hipotético, nós temos 2 feixes de luz que se encontram e depois do encontro eles seguem o caminho sem nenhum problema. Aí, por exemplo, aqui nós temos 2 canhões de luz, os feixes emitidos vão se encontrar e vão seguir o seu caminho. O segundo princípio é chamado de princípio da reversibilidade dos raios de luz. Isso quer dizer que a luz segue um caminho inverso. Imagine que você tenha 2 observadores A e B, separados por uma parede. A parede é opaca. Eles não conseguem ver um ao outro olhando direto. Mas se eu colocar um espelho, o observador A olhar para esse espelho e enxergar o observador B, se o observador B olhar para o mesmo espelho, também vai enxergar o observador A. A luz seguiu, portanto, o caminho reverso. Lá no retrovisor do carro acontece muito, o motorista, o retrovisor interno e o externo também. Eu estou aqui dirigindo e olho aqui para o retrovisor interno, se eu vejo o passageiro aqui atrás,
o passageiro olhando para o espelho vai me ver. O terceiro e mais importante princípio da óptica geométrica é o princípio de propagação retilínea. Ele vai nos explicar alguns fenômenos. Antes, porém, vamos nos ater a alguns detalhes. Propagação retilínea. Em que circunstâncias isso acontece? Alguém pode pensar que a luz sempre vai viajar em linha reta. Vamos ver que não é bem assim. Primeira coisa, para propagar-se retilineamente, a luz tem que estar se propagando, tem que estar se deslocando no meio que seja transparente, homogêneo e isotrópico. Opa, alguém diz, Chicão, isotrópico, o que é isso? Que palavra estrambólica é essa? Qual o significado disso? Vamos lá, não se preocupem, relaxem, é simples. Ser homogêneo e isotrópico significa que o meio mantém as suas características constantes em todas as direções. Por exemplo, eu estou dentro dessa sala, se eu medir a temperatura do ar aqui dentro, na parte de cima, no meio e embaixo, eu vou encontrar o mesmo valor. Se eu medir a densidade do ar em cima, do lado, no meio, embaixo, eu vou encontrar o mesmo valor. Portanto, o ar que compõe essa sala aqui é um meio transparente, homogêneo e isotrópico. Aqui a luz viaja em linha reta. Outro detalhe que deve ser levado em conta também é que lá nos postulados de Einstein, agora da relatividade geral, não mais restrita, quando ele define o conceito de gravidade, ele faz uma mudança em relação ao conceito que Newton tinha de gravidade. E aí ele diz que a gravidade nada mais é do que uma deformação no espaço causada pela presença de uma grande massa, certo? Então, essa definição de Einstein foi comprovada através da observação de um eclipse solar, que nós vamos tratar daqui a pouco, portanto, não saia aí da videoaula, aguarde que nós vamos falar dos eclipses solares, que foi observado em Sobral, uma cidade lá do Ceará, interior do Ceará, 240 quilômetros lá da capital, em 1919. Por que eles comprovaram? O que Einstein dizia? Que a presença do Sol, o Sol como é um corpo muito massivo, vai deformar o espaço em torno dela. E tudo que segue esse espaço segue a curvatura dele. Ora, entendendo o princípio de propagação retilínea, aqui por trás do Sol tem essa estrela A, que não poderia ser vista aqui da Terra, porque o Sol é opaco. O Sol não deixaria essa luz passar. A luz que chega aqui é a luz do Sol. Dessa estrela A não poderia vir até a Terra. Mas no dia do eclipse solar, e por que no eclipse solar? Porque a luz do Sol estava encoberta. Agora o Sol estaria encoberto pela Lua, você não estaria vendo a luz do Sol, mas os aparelhos detectaram a luz proveniente dessa estrela que está aqui por trás do Sol. Isso quer dizer que a luz fez uma curvatura. E para a luz fazer essa curvatura, eu tenho que admitir que o espaço foi deformado, como Einstein dizia. Esse experimento de Sobral, embora não seja um experimento que foi difícil de ser feito, mas ele teve uma importância singular, porque se viu para quebrar paradigmas, para quebrar uma teoria que era vista, as teorias da mecânica clássica, que perduravam durante todos esses séculos. Em virtude dessa propagação retilínea, aí a fonte de luz vai produzir o que nós chamamos de sombra e penumbra. Sombra é a região mais escura, que não recebe luz alguma. Penumbra é uma região mais clara, que ladeia, que rodeia a sombra. Quando você tem uma fonte extensa, como esse exemplo aqui, a região de penumbra é mais destacada do que a região de sombra. Quando você tem uma fonte pontual, pequena, aí é o contrário. A região de sombra é mais destacada do que a região de penumbra. Nós vamos entender, vamos precisar disso quando eu for falar dos eclipses, viu? Outra aplicação é a câmara escura de orifício, eram as câmeras de antigamente, né? Então, como o próprio nome diz, orifício, tem uma abertura, o objeto fica aqui na frente, os raios de luz vão passar por ele. Aqui na parte de trás dessa caixa existe uma película fotossensível
que recebe essa luz e deixa a imagem formada. Observe que essa caixa, dá para ver que essa parte aqui ela é móvel. Ela é móvel para exatamente adequar o foco, né, para a imagem ficar mais nítida. E aqui vamos ver como é que é a geometria do processo da formação de imagem. Eu tenho uma vela de altura O que está a uma distância A do orifício. Dentro da caixa se forma uma imagem de tamanho I que encontra-se a uma distância B do orifício. E veja que essa imagem, ó, o raio de luz que sai daqui em linha reta atinge esse ponto, aqui eu tenho a chama. O raio de luz que sai da base da vela atinge esse ponto, aqui eu tenho a base, portanto a imagem formada será invertida. Nas câmaras escuras, a imagem formada ela é invertida, portanto é uma imagem real. Lá nas lentes e nos espelhos nós vamos falar sobre elas. E aqui observe que eu tenho dois triângulos que se formam, esse triângulo azul aí e esse triângulo amarelo. Vamos aplicar a proporção linear de Thales, que diz que duas figuras semelhantes, seus lados homólogos são proporcionais. Então eu posso dizer que a base desse triângulo, que é O, está para a base desse triângulo amarelo, que é I, assim como a altura do triângulo azul, que é A, está para a altura do triângulo amarelo, que é B. Escrevendo isso matematicamente, fica a altura do objeto, está para a altura da imagem, assim como distância do objeto ao orifício está para distância da imagem ao orifício. Vamos tratar de outro fenômeno que é explicado graças à propagação retilínea, os eclipses. Vamos inicialmente falar do eclipse solar. A palavra eclipse vem do grego, que significa ocultar ou esconder. Então, eclipsar o Sol significa ocultar ou esconder o Sol. Aqui eu tenho uma imagem de um eclipse solar total, em que o Sol foi totalmente eclipsado, e de um eclipse solar parcial, onde ele foi encoberto parcialmente. E como é que acontece esse eclipse solar? Aqui eu tenho o Sol, aqui eu tenho a Lua e tenho a Terra. Condição, galera, condição necessária para ver o eclipse solar é que os astros estejam alinhados. E no caso do eclipse solar, nessa ordem: Sol, Lua, Terra. Sol, Lua, Terra. Os raios provenientes do Sol vão tangenciar a Lua, porque a Lua é opaca. Por trás da Lua surge uma região de sombra, e essa sombra projeta, esse cone de sombra projeta uma sombra da Lua na Terra. Mas também, como o Sol é uma fonte extensa, vocês lembram que eu falei que tem a penumbra, que é essa região mais clara ao redor da sombra. Para as pessoas que estiverem na sombra da Lua, vai ocorrer um eclipse total. Para aqueles que estiverem na penumbra, vai ocorrer um eclipse parcial. E isso acontece quando a Lua está na fase nova. Cuidado de novo, cuidado. Não quer dizer que toda lua nova vai ter um eclipse, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso, senão você vai agredir lá o poema do meu amigo Hugo, né? Se inscreva no canal de Hugo, não esqueçam não, viu? Estamos no meio da aula aí, quando terminar, corra e se inscreva lá no canal do Hugo. Aproveite e se inscreva também no canal do professor Vanderly. Professor Vanderly, show de bola, o canal dele, viu? E é dinâmico, tem poesia também, tem física, tem ciclismo, tem um bocado de coisa lá. Fantástico o canal do cara. Vão lá e se inscrevam, viu? Mas quando os astros estiverem alinhados, Sol, Lua, Terra, na fase de Lua nova acontecerá o eclipse solar. Já o eclipse lunar é ocultar a Lua. Para isso, os astros devem estar alinhados de novo, porém numa nova ordem. Agora é Sol, Terra, Lua. Os raios provenientes do Sol tangenciam a Terra, pois a Terra é opaca. Então vai surgir aqui o cone de sombra, né? Surgiu o cone de sombra e a Lua fica totalmente encoberta pela sombra da Terra, já que a Lua é menor do que a Terra, ficou totalmente no cone de sombra. Portanto, não tem luz nenhuma sendo emitida nesse cone, pela Lua. Emitida não, desculpa. O Hugo fez o início lá. A Lua não emite, ela reflete a luz, né? Embora nos poemas ela seja retratada como de luz, retratada como uma luz bela,
Mas, na verdade, a luz é do Sol, ela apenas funciona como um espelho refletor. E para isso acontecer, a Lua vai estar na fase cheia, fase de Lua cheia. De novo, não quer dizer que toda Lua cheia vai ter um eclipse lunar. Somente quando os astros Sol, Terra e Lua estiverem alinhados e nessa ordem. O ângulo visual. O que é o ângulo visual, pessoal? É o ângulo sob o qual você consegue enxergar um objeto por inteiro, sem fazer esforço de acomodação, nem estar movendo a cabeça. Esse ângulo aí, ó, tem uma vela e ele consegue enxergar sobre um ângulo α1, estando ele a uma distância d1. Agora vamos ver qual a relação entre essa distância e esse ângulo quando eu me afasto da vela, do objeto. Eu já tenho um ângulo 2 quando eu estou na distância d2. Vou me afastar um pouco mais. Vou ter um ângulo 3 para uma distância d3. Observem que esse ângulo aqui, ele é maior do que esse, que é maior do que esse. Ou seja, eu me afastei e o ângulo diminuiu. Aumentei a distância e o ângulo diminuiu. Se o ângulo diminui, quando o observador olha para esse objeto, ele parece também diminuir de tamanho. Isso, acho que vocês já verificaram. Se você tem uma fileira de postes na rua e você olha para eles, o último lá no final parece ser menor do que o primeiro. Uma ilusão de ótica, né? Então, quanto mais distante eu estou do objeto, menor ele vai me parecer, por causa da diminuição do ângulo visual. E uma outra situação muito corriqueira de cair nos exercícios é uma proporção geométrica simples feita a partir dos raios solares. Imagine que você tem um edifício de altura H, você tem uma haste, um bastão, que tem uma altura conhecida, né, Hzinho. Os raios solares que passam ou que chegam na Terra chegam de forma paralela, vão formar a sombra desses dois objetos no chão. E observe que eu formei aí, ó, dois triângulos semelhantes. Aplicando de novo a proporção de Tales, de Mileto, eu sei que a altura do maior está para a altura do menor, pois são lados homólogos, assim como a base do maior está para a base do menor. E só para ver se de fato vocês prestaram atenção à aula, vamos a essa aplicaçãozinha fácil, bem light, somente para a gente treinar. Olha aí, galera, e não deixem de me seguir aí no Instagram, tá certo? @física100_fácil, tá certo? Um poste de 4 metros de altura é iluminado pelo Sol, projetando uma sombra de 2 metros. Olha o comando, qual a altura de um homem que, no mesmo instante e em posição vertical, projeta uma sombra de 0,9 metros? Tchan! Vamos ilustrar isso. Eu tenho ali o poste, eu tenho o camarada. Vamos aqui traçar o raio de luz que tangencia o topo do poste, deixa uma sombra formada no chão. Tangencia a cabeça do homem, deixa uma sombra formada no chão. Ele deu a altura do poste como sendo 4 metros, a sombra do poste como sendo 2 metros. Quer saber a altura do homem, mas disse que sua sombra vale 0,9 metros. Aplicando as proporções aos dois triângulos formados, proporção de Tales, já que são triângulos homólogos. Então, a altura do maior está para a sua base, assim como a altura do menor está para a sua base. Substituindo isso, 4 metros dividido por 2 metros é igual a H minúsculo dividido por 0,9 metros. Esse metro dividido por metro eu cancelo, aplico a propriedade fundamental das proporções, fazendo meios por extremos. Fica H vezes 2 e 4 vezes 0,9 metros. 4 vezes 0,9 dá 3,6. Dividido por 2, porque o 2 multiplicando passa a dividir. Isso me dá 1,8 metros a altura do rapaz. Ok? Aqui nós acabamos a nossa aula, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Teoria simples, básica. Se gostou, dá o like, deixa uma curtidazinha aí. Por favor, eu peço encarecidamente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Então, se você puder colaborar com a gente, eu ficarei imensamente grato. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Show de bola!
se inscrevam no canal do meu amigo e conterrâneo Hugo, certo? Universo de Versos.